Boa noite a todos os corretores aqui presentes, corretoras. Boa noite aos nossos corretores e corretoras que nos assistem pela TV Cresce ao vivo. Agradeço primeiramente não só a presença de todos vocês, mas como também a este mais um convite do Cresce São Paulo, a palestra e a elaboração desse tema, que é de vital importância o corretor ter noções da sua responsabilidade civil, geral, mas também, principalmente, quem trabalha na área de lançamento. Tá? Então, nós vamos abordar aqui diversas situações e, ao final da palestra, nós vamos abordar a questão dos brindes, que estão ficando cada dia mais recorrentes no mercado. Tá? Solicito que as dúvidas e perguntas sejam feitas ao final, para que a gente possa ter um bom andamento dentro do cronograma e do horário previsto. Tá? Então, a primeira parte, nós vamos tratar da responsabilidade civil na corretagem de imóveis. Para poder tratar desse assunto, eu tenho que passar para vocês noções da responsabilidade civil, tá? Noções gerais. Então, hoje, a responsabilidade civil, não só do corretor, mas de maneira geral, estão previstos no artigo 927, tá? Do Código Civil. Esse é o artigo básico hoje da responsabilidade civil. Tá? Que vai nos dizer o quê, esse artigo básico? Que aquele que por ato ilícito causar dano ao trem fica obrigado a repará-lo. Tá? Esse é o caminho básico. Então, é necessário que alguém provoque dano a outro para que tenha a obrigação de reparar. Tá? Esse dano provocado, ele pode ser provocado por dolo, ação dolosa da pessoa, a intenção e vontade de causar esse dano a essa outra pessoa, ou por culpa. Né? E aí a gente tem as modalidades de culpa, que já eu vou abordá-las com vocês. Então, voltando ao nosso cronograma, na responsabilidade civil do corretor, nós temos o artigo 723. O artigo 723, ele trata da seguinte maneira a redação dele: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores ou outros fatores que possam influenciar na sua incumbência da intermediação. Tá certo? Então, dentro dessa responsabilidade do corretor, ainda nós temos o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor trata também da responsabilidade objetiva. Tá? Então, nós temos no Código de Defesa do Consumidor duas situações. O corretor, enquanto profissional autônomo, ele responde pelos danos que ele causar na responsabilidade subjetiva dele. Então, aquele que sofreu o dano tem que provar a culpa do corretor. Né? Agora, em relação às empresas jurídicas, imobiliárias, incorporadoras envolvidas, a responsabilidade é objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código Civil de 16, ao evoluir para o artigo 927 do atual, nos trouxe um parágrafo único, que extrapola um pouco o Código de Defesa do Consumidor, amplia essa responsabilidade objetiva, dizendo que haverá obrigação de reparar o dano independente da culpa, portanto, a responsabilidade é objetiva, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de outrem. É a chamada teoria do risco. Tá? A teoria do risco do negócio, ou da empresa, ou do empreendimento. Então, por essa teoria, seja o corretor, pessoa física, imobiliário ou incorporador, por essa teoria do risco do negócio, se for especificado nisso, vai responder de forma objetiva pelo próprio Código Civil.
tá? Que esse artigo do Código Civil, na cronologia, ampliou. Ele teve origem no Código de Defesa do Consumidor e ampliou isso para a norma de caráter geral, que é o Código Civil. Então, o que são atos ilícitos, né? Quais são os atos ilícitos? Ato ilícito é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, toda vez que eu tenho uma ação ou uma omissão, e isso implica a omissão na negligência, ou a ação de forma imprudente, de forma temerária ou de forma antecipatória, né, que vai levar a um dano a alguém através do exercício da atividade profissional, cometo, então, portanto, nesses termos, o ato ilícito do ponto de vista civil. Tá? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, voltando aqui ao nosso cronograma, essa é a responsabilidade civil de uma maneira muito geral, que depois eu vou especificar um pouquinho mais. Além disso, o corretor tem também uma responsabilidade administrativa, que está prevista aí na Lei 6.530/78, que é a lei base da regulamentação da profissão de corretor de imóveis, o decreto 81.8, então, ali está 81.871, né? /78, eu errei ali na escrita. E o Código de Processo Disciplinar, o Código de Ética e Disciplina desse Conselho e as resoluções COFES. Esse emaranhado de legislação e resoluções formam a responsabilidade administrativa do corretor de imóveis, tá? Que vai responder quando infringir essas normas, podendo ter cometido ato ilícito civil e sem prejuízo ainda, dependendo do que o corretor praticar, ele pode incidir também na sua responsabilidade penal ou criminal, também só dando uma visão geral para vocês, que é a conduta típica mais comum do exercício da profissão de corretor de imóveis, é o artigo 171, estelionato, o artigo 299, falsidade ideológica, o artigo 297, 298, falsificação de documento público, e o artigo 304, que é a utilização dessa falsificação, e o 205, que é o exercício da profissão quando cancelado. Tá? E, por fim, o artigo 47 das contravenções penais, que trata do exercício ilegal da profissão por aquele que não é inscrito. Tá? Na atividade, então, de corretor, na responsabilidade penal, esses são os artigos mais comuns que o corretor, ou não, pode incidir através da atividade. Tá? Então, voltando aqui na responsabilidade civil, que é o nosso foco de hoje, já passei para vocês a ideia do 927, passei para vocês o que são atos ilícitos, então vamos aos elementos dessa responsabilidade civil subjetiva. Quando eu falo em responsabilidade civil subjetiva, eu me refiro à pessoa. Tá? É a responsabilidade em caráter da pessoa, e não aquela objetiva em razão do fato. Tá? Então, comete ilícito civil e, portanto, vai ser civilmente responsabilizado aquele que age com dolo, ou seja, quer provocar o dano a terceiro. E, portanto, ele vai ficar na obrigação de reparar esse dano. Tá? Também, dentro dessa responsabilidade subjetiva, como já dito, nós temos a culpa. O dano ocorre por negligência, imperícia ou imprudência. Esses são os elementos da culpa: negligência, imperícia ou imprudência. Negligência é o dano causado pela omissão do agente, pela omissão da pessoa.
Então, a pessoa tem o dever de informar que o valor de determinada coisa, do condomínio, por exemplo, é X, e não informa. Tá? Então, ele cometeu uma negligência. Por quê? Porque o artigo 723 diz que ele tem que informar todos os valores que cercam o negócio jurídico ao qual ele está intermediando. Então, ele não informou, por exemplo, numa locação, o valor do aluguel, né? Ou não informou o valor que tem que pagar de determinada prestação referente a uma obra, alguma coisa assim, que é intrínseco ao condomínio e que vai ser repassado ao inquilino. Então, a omissão é o deixar de fazer quando você tem que fazer. Tá? Você tem a obrigação de informar, você tem a obrigação de especificar, você tem a obrigação de mostrar para o cliente a regularidade do empreendimento e não o faz. Então, você pode ser incidido aí na negligência. Imperícia é a falta de habilitação legal ou técnica para exercer atividade e a pessoa exerce. Então, a imperícia, o elemento da imperícia, fica caracterizado por aquele que não é inscrito e exerce atividade aí de corretor de imóveis. Então, todos os danos nessa intermediação realizada por quem não é corretor vai responder na modalidade de imperícia. Tá? A imprudência, né, que não ficou muito bem explicado. A imprudência é o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução, age com temeridade ou precipitação. Tá? Então, a pessoa é profissional, ela está habilitada, ela sabe fazer intermediação, só que na hora H aconteceu algum problema na vida dela, que nesse dia não foi um dia legal para ela, e ela cometeu, por exemplo, uma falha, agiu com temeridade, não verificou direito a documentação do negócio, e lá na frente acabou, por exemplo, o financiamento não saindo por problema na documentação. Tá? Aí ela está sendo incidida aí na imprudência. Tá? Porque o corretor tem a obrigação de verificar a documentação. Se assim não faz ou comete uma falha nesse sentido e causa um dano a alguém, esse alguém pode solicitar uma indenização com base na responsabilidade subjetiva, na modalidade imprudência da culpa. Né? E volta lá no artigo básico 927 do Código Civil. Todo aquele que causar um dano ao trem fica obrigado a repará-lo. Findo aí a responsabilidade subjetiva, nós temos aqui a responsabilidade objetiva, que é o oposto, tá, da subjetiva. Então, o causador do dano responde independente da culpa, independente de ele ter incidido numa negligência, ou numa imperícia, ou numa imprudência. Né? Imperícia, o corretor dificilmente vai... o corretor credenciado vai incidir. Por quê? Porque é a falta de técnica ou a falta de habilidade ou falta de habilitação legal para exercer a profissão. E garanto que todos que são inscritos comprovaram ter habilidade ou habilitação legal necessária para o exercício da profissão. Em razão disso, fica mais os elementos da culpa para o corretor, a imprudência e a negligência. Então, o causador do dano aqui, ele não precisa incidir com culpa. Basta ocorrer o dano e ter nexo de causalidade entre aquele que sofre o dano e o seu causador. Então, demonstrar que foi aquela pessoa que causou o dano de forma objetiva, que há um negócio entre as duas pessoas, que independe da culpa, mas causou um prejuízo, um dano. Então, com base nessa responsabilidade objetiva do parágrafo único do artigo 927, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, há a possibilidade aí de uma responsabilidade objetiva. Tá? Então, decorre de lei. No nosso caso,
Código de Defesa do Consumidor, ou do risco da atividade empresarial, que é a teoria do risco. Então, se eu estou vendendo um lançamento, então eu estou participando de uma atividade empresarial, e ela é de risco. Então, em razão disso, o corretor, hoje, com base nesse artigo 927, parágrafo único, também pode vir a responder objetivamente, tá? Não só subjetivamente. Com isso, amplia a responsabilidade e faz com que todos nós, corretores, tenhamos maior cuidado e maior responsabilidade na hora de fazer uma transação imobiliária. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, nos lançamentos imobiliários, prevê, no inciso 1, no artigo 6º, inciso 8 e 4º 1, prevê a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. O artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor é a inversão do ônus da prova. O artigo 4º, inciso 1, é a vulnerabilidade do consumidor. Então, para justificar essa inversão, o Código de Defesa do Consumidor, na sua essência, diz que o consumidor, na relação de consumo, é sempre vulnerável, é a parte mais fraca. Em razão disso, se inverte o ônus da prova, faz com que o prestador de serviço prove que ele não sofreu nenhum dano, que tudo saiu como esperado, né? Para poder o quê? Se esquivar da responsabilidade civil. Essa responsabilidade é material ou moral, tá? Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, pode ser prejuízos materiais ou morais. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço, que é a pessoa jurídica, está prevista aí no artigo 14 do CDC. E o CDC amplia a responsabilidade, trazendo para nós o critério aqui da responsabilidade solidária no artigo 18 e 19, que diz que todo fornecedor de serviço é solidariamente responsável na cadeia do fornecimento desse serviço. Ou seja, se eu estou no estande de vendas, eu tenho um incorporador lá, eu tenho uma construtora lá, eu tenho 2 ou 3 empresas de vendas lá, e cada uma dessas empresas de vendas eu tenho corretores lá. Tá? Então, significa que aquele ato que o corretor está propondo, intermediando, etc., ao cliente, todos eles vão responder solidariamente com o dano que for causado. Tá? Não só o corretor. O corretor vai responder, a empresa de vendas ao qual esse corretor está ligado vai responder, bem como o incorporador ou a empresa de empreendimento imobiliário que está propondo o negócio, que está lançando o empreendimento. Então, essas 3 empresas vão responder aí, o corretor, mais essas 2 empresas, vão responder solidariamente, de acordo com o artigo 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor. Essa responsabilidade solidária traz para o consumidor a seguinte ideia: me causou dano, mas eu posso cobrar de todos ou de um deles o valor por inteiro. E esse que teve que pagar o dano causado, por exemplo, por uma outra empresa, vai ter o quê? Direito de regresso contra quem efetivamente causou o dano. Tá? Não é porque a empresa está pagando o dano de outro, é que vai ficar tudo bem, que acabou por aí. Não. Eu pago o dano que um terceiro que está trabalhando para mim causou, mas a lei me dá o direito de eu entrar com uma ação regressiva para cobrar esse dano, para me reparar esse dano daquele que causou para a minha empresa esse dano. Então, vamos supor que um corretor fez uma proposta lá de colocar pisos de determinado tipo e o empreendedor não vai entregar esse piso. Mas o corretor, para vender, fez uma promessa lá no pedido ou na proposta de que vai entregar o apartamento com esse determinado piso. Aí, quando chega lá nas chaves, não vem o piso. Quem que é responsável? Todos.
O corretor é responsável, a empresa de vendas ao qual ele está ligado é responsável e o incorporador é responsável. Se constou da proposta, é responsável. Por quê? Porque a proposta é vinculante à oferta. E pode ser que esse determinado piso foi o que convenceu ele a comprar, foi determinante para a efetivação do negócio. Tá? Então, por essa razão, todos respondem. Aí depois nós temos ainda no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, que a publicidade tem que ser precisa, clara e vincula o fornecedor, que a fizer ou dela se beneficiar. Então, no exemplo dado, o empreendedor se beneficiou vendendo um apartamento, mesmo com a promessa falsa do corretor. Tá? Então, ela também é responsável. E integra o contrato a ser celebrado. Então, você veja bem, a publicidade ela é anterior ao contrato. E se ela promete alguma coisa, essa alguma coisa prometida na publicidade vincula o futuro contrato. Então, se eu pego lá um empreendimento e coloco lá um fitilete lá dizendo que quem comprar aqui nesse empreendimento vai ganhar determinada coisa, é uma publicidade. E isso vincula o futuro contrato a ser feito. Então, olha a gravidade de uma publicidade mal feita, imprecisa, vai trazer responsabilidade. Não só para quem o fez, mas também para quem se beneficiou dela. Então, a publicidade tem que ser clara, precisa. Tá? Nunca induzir o consumidor a erro. Nunca enganar o consumidor. Por quê? Porque amanhã essa publicidade integra o contrato e poderá ser reclamado uma responsabilidade. O consumidor tem que ser informado das características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem do que está comprando ou do serviço que está sendo prestado. Então, ele tem que saber que o apartamento que ele está comprando, qual é a qualidade do material, qual é a quantidade que ele está pagando por esse apartamento, qual o valor da comissão, qual o valor das taxas envolvidas na intermediação. Fazer a composição, preço, qual a garantia que eu vou ter ao receber esse apartamento, de quanto tempo. Tudo isso tem que estar muito bem claro para o consumidor no fechamento de proposta. Tá? O que acontece se não tiver? As empresas vão responder. O corretor também pode responder. Por quê? Porque o 723 diz que essas informações o corretor tem que fornecer e prestar para o cliente de forma espontânea. Então, o cliente não precisa pedir. É obrigação do corretor de fornecer essas informações de forma espontânea. E o CDC, no artigo 37, diz que a propaganda enganosa ou abusiva, no todo ou em parte, é prática comercial desleal. Então, é proibida a propaganda enganosa. O que é a propaganda enganosa? É aquela que traz falsas promessas, uma propaganda apoiada numa falsa pesquisa de mercado, uma propaganda com uma falsa ação. Tá? Então, vamos supor, o apartamento em tal lugar custa tanto, é preço de mercado, está balizado numa pesquisa. Vamos supor que vem uma propaganda assim de um empreendedor. Porém, essa pesquisa ela não é verdadeira. Ele falseou para poder angariar aquele preço no mercado. O que acontece? É propaganda enganosa. Então, o consumidor vai receber a proteção legal do Código de Defesa do Consumidor de forma objetiva, a fim de ser ressarcido o dano ao qual ele está submetido aí a pagar um valor mais caro do que o devido para um apartamento em determinada área. Então, as práticas abusivas no CDC,
elas estão previstas, basicamente, no artigo 39, onde diz que o fornecedor de serviço, que é o que mais interessa, que é produto ou serviço, mas aqui para nós, serviço, é proibido o quê? Condicionar o fornecimento, seja de produto ou serviço, ao fornecimento de um produto ou serviço, ao fornecimento de outro, né? Bem como sem justa causa e há limites quantitativos. Então, veja bem, para vender um apartamento, ele condiciona que você tenha que comprar determinada coisa junto, ou que você tem que comprar uma cozinha planejada junto para te vender o apartamento. Esse tipo de promessas ou de vinculação de um fornecimento de um produto por outro ou de um serviço ao outro, elas são ilegais, tá? Elas são consideradas práticas abusivas. Quando há essa prática abusiva, o que acontece? O consumidor tem direito de reparação desse dano. Reparação essa que a lei autoriza compensação, tá? Então, ele pode ser compensado do valor que ele tiver ainda a pagar. Recusa de atendimento às demandas do consumidor, na exata medida da disponibilidade de estoque. Então, vamos supor que o incorporador tem apartamentos em estoque e a pessoa queira trocar esse apartamento por algum problema, ou porque o corretor não orientou ela, ou porque ela achou que estava comprando um apartamento que ela queria, mas não estava, né? Então, se o incorporador tem condição de atender essa demanda, essa reclamação do consumidor, e tem essa possibilidade, ele é obrigado a fazê-lo, tá? O duro é o consumidor conseguir provar a disponibilidade, tá? Na prática. Esse é o aspecto mais difícil. Mas, havendo disponibilidade, ele pode solicitar a substituição. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, produto ou serviço. Então, aí tem serviços que a gente recebe em casa sem ter pedido. Então, isso também é uma prática abusiva de mercado. Mas o que interessa mesmo é prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, vamos imaginar a venda de um apartamento popular, onde quem está adquirindo não tem muito conhecimentos. É o primeiro apartamento, não tem muitos conhecimentos, pessoas de baixa renda vão lá adquirir um apartamento. É muito fácil, quem está vendendo ou intermediando, não estou dizendo que fazem isso, mas algumas situações podem ocorrer, é muito fácil de prevalecer dessa fraqueza ou dessa ignorância e vender algo que ele não quer comprar ou algo que imponha um valor maior, tá? Então, isso é uma prática aí abusiva também de mercado, onde as empresas tendem a prevalecer da fraqueza ou ignorância da pessoa. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, né? Então, aí, o consumidor firma um contrato de prestação de serviço, depois que firma esse contrato, o prestador do serviço e o fornecedor vem e exige mais coisas do consumidor de forma excessiva, que não estavam previstos. Então, exigir. Ou aumenta o valor do parcelamento, de forma que desequilibra a equação econômica do contrato, que pode surtir ao efeito do consumidor não ter condições mais de pagar o apartamento. Então, todas essas práticas são consideradas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. E aí aí serve para o nosso dia a dia, executar serviços sem prévia elaboração de orçamento ou sem autorização expressa do consumidor, é também uma prática abusiva. Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Então, você dá uma referência negativa para um colega sobre determinado consumidor que não comprou seu, mas vai comprar do outro. Colocar no mercado de consumo qualquer outro produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, normatização e qualidade industrial.
Tá? Então, aí é mais para o nosso dia a dia. Agora, vamos às promessas. Promessas realizadas por corretores, né? Pisos, pinturas, acabamentos. Então, essas promessas que não foram autorizadas pelo incorporador e são realizadas pelo corretor, vinculam a proposta. Faz com que haja uma responsabilidade quando o consumidor descobrir que não vem esses elementos. E essa responsabilidade vai recair em cima do corretor, da empresa de vendas e do empreendedor, de forma solidária. Então, essas ofertas, essas promessas, vinculam o corretor, a imobiliária e o incorporador ao cumprimento delas, mesmo que o corretor seja profissional autônomo, devido à solidariedade aí prevista no Código de Defesa do Consumidor. E há o direito de regresso. Tá? Então, aquele que teve que pagar pode recorrer no direito de regresso contra o outro que prometeu. As promessas realizadas pelo incorporador. Essas promessas normalmente vêm através de publicidades, sejam elas televisivas, folhetos, flyers, folders, proposta, memorial descritivo. Elas obrigam ao incorporador a honrar essas promessas. Então, essas promessas feitas pelo incorporador, o corretor vai responder? Não, não vai. Por quê? Porque não está na cadeia da solidariedade. A promessa, segundo o instrumento, foi ofertada exclusivamente pelo incorporador. Tá? O corretor, ele não tem culpa do incorporador não honrar a promessa. Tá? Aqui há uma diferenciação. Por quê? Porque é uma promessa específica feita apenas pelo incorporador, pelo fornecedor do produto no mercado. Tá? O corretor não participou da decisão de ofertar essas promessas. Ele apenas é o canal que levou isso ao cliente através de material publicitário. Agora, se a promessa não está em material publicitário e o corretor leva, aí ele é responsável. Tá? Tanto quanto o incorporador. Quando o corretor leva essa oferta, não importa se o incorporador sabe ou não. Tá? Todos vão responder. Tá? Por quê? Porque há um benefício. Então, houve o benefício direto ou indireto do incorporador, ele responde de forma solidária. As promessas realizadas por estagiários. Ora vem o problema, né? Como é que funcionam as promessas realizadas por estagiário? Estagiário não pode fazer publicidade. Estagiário não pode exercer atividade sozinho. Estagiário não pode ofertar. E quando faz? Como é que resolve a questão? Bom, tendo em vista a vedação do estagiário a realizar promessas do ponto de vista administrativo, essa realização de promessas tipifica o exercício legal da profissão, previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. O que mais? O estagiário não pode anunciar. Então, vai responder, do ponto de vista civil, por esse ilícito do estagiário, o corretor responsável pelo estágio. Porque a culpa é iligendo. Ele escolheu ser responsável técnico do estagiário. Então, civilmente, é o responsável técnico pelo estagiário que vai responder. Só ele? Não. Vai responder a empresa de vendas pelo qual o estagiário está trabalhando. De forma solidária também. Por quê? Porque a empresa de vendas escolheu o estagiário e se omitiu na vigilância. Então, aí a culpa da empresa imobiliária é culpa em ligendo e em vigilando. Houve dupla falha. Tá? Então, responde também a imobiliária. E o incorporador responde? Responde também. Tudo de forma objetiva e solidária. Então, aí é o grande X da questão, é o grande problema. Na prática, o estagiário tem que fazer o quê? O estagiário tem que estar acompanhado de corretor
e acompanhar os atos do corretor. Estagiário, segundo a legislação, não é corretor. Portanto, ele não pode vender, ele não pode anunciar, ele não pode prometer. Se assim o fizer, comete ilícito. Ilícito esse de 3 ordens. Ilícito civil, administrativo e penal. Né? E vai responder pelos 3. Tá? Então, essa é a ideia aí das promessas realizadas para o estagiário, que não podem ser feitas. Então, o que o corretor tem que fazer? Primeiro, desincentivar que o estagiário pretenda fazer promessa. Se for fazer promessa, corta o estagiário. Ó, aqui você não trabalha mais, ó, não sou mais seu responsável por estágio. Aí, o que você faz se você é responsável pelo estágio? Vem até o CRES e formaliza o cancelamento. Tá? Não basta dizer para o estagiário que não é mais responsável. Vem no CRES e cancela a responsabilidade, porque senão não adianta. E a empresa, a mesma coisa. Não admitir esse tipo de prática. Só dessa forma, além de evitar os problemas jurídicos e financeiros advindos dessa responsabilidade, vai também melhorar o mercado. E vai fazer com que haja mais corretores. Que a intermediação seja feita por profissional capacitado e habilitado. Tá? Continuando, na responsabilidade então, administrativa, aqui no CRES, vai responder o responsável pelo estágio, a imobiliária jurídica e o corretor responsável pela jurídica. Tá? O responsável técnico pela imobiliária. Todos eles vão responder no grau administrativo pela oferta do estagiário. E cada um, dentro dos seus processos de apuração ético-disciplinar e processo disciplinar, de acordo com a prova de cada um, vai receber a penalidade devida. Tá? Que são aquelas já previstas na Lei 6.580 e no decreto. Brindes e premiações. Grande problema. Brindes e premiações. Então, quando se tratar de brindes, aqueles brindes singelos, pequenos mimos, como calendários, réguas, chaveiros, garrafa de vinho, também depende da garrafa de vinho. Tá? Aqui nós estamos falando com moderação. Tá? Sei lá, uns vinhos de 60, 80 reais, 100 reais. Nada de 1.000, 3.000, que tem vinho aí de 7.000 para cima também no mercado, que são os mais finos, importados, enfim. Então, uma garrafa de vinho, 1 litro de uísque, para agradar o cliente que comprou, que pretende comprar, condicionado ou não a compra. Tá? Essas ofertas de pequenos brindes, respeitado aí as regras de publicidades, elas não são proibidas. Tá? Realmente, as empresas, os corretores podem ofertar esses brindes aos clientes, porque são pequenos brindes. Ela não é proibida. Agora, os brindes com relação condicionado à compra, TV de 50 polegadas, geladeira, máquina de lavar e de secar, armários, cozinha planejada, passagens aéreas, pacote turístico, pela aquisição de imóvel. Então, se você comprar o imóvel com a gente, você ganha um desses brindes. Ou, se você indicar alguém que compre, você ganha um desses brindes, por exemplo. Se a empresa é a incorporadora não inscrita no CRES, que não exerce atividade de intermediação imobiliária, ela pode ofertar esses brindes de acordo com o princípio da livre concorrência. Tá? O corretor não pode, mas a empresa pode. Tá? Quando ofertado por corretor, aí nós temos que analisar do ponto de vista da legislação civil, do Código de Defesa do Consumidor e administrativo. Tá? Então, aí tem que ver o Código de Ética e Disciplina. Aí nós temos o princípio da livre concorrência, no nosso caso aqui, do inscrito, ela é limitada ao artigo 6º, incisos 6 e 10 da Resolução COFES 326/92 do Código de Ética e Disciplina.
né? Então, só para fazer uma leitura rápida, para vocês terem ideia, é vedado ao corretor de imóveis, no inciso 6, angariar direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou material, ou desprestígio para outro profissional ou para a classe. No inciso 10, praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas. Então, vamos lá. Vamos colocar situações para analisar. Eu falei de modo geral que seria proibido, mas vamos analisar caso a caso, conforme esses princípios genéricos. Tá? Imagine você, corretor, no estande de vendas, ofereço um ar-condicionado para quem comprar comigo. Tá? Se você comprar com meu colega da mesma empresa, você não ganha. Tem que comprar comigo. O colega corretor que trabalha na mesma empresa ou não, mas no mesmo stand de vendas, vai ficar contente. Você tem condição de dar esse brinde, mas ele não. Então, há o que aí? Uma concorrência que não está dentro do princípio do código de ética. Então, a gente tem que usar o quê? Parâmetros e critérios do homem médio para definir se a publicidade ela configura concorrência desleal ou não. Tá? Então, a gente tem que usar esses parâmetros do homem médio. Então, a melhor forma de você definir esses parâmetros é você imaginar o que você quer fazer e se colocar na condição do colega e do cliente. Se eu sou o colega, eu iria gostar que alguém fizesse isso? Seria bom para o mercado? Não. Se não é, então não pode. Há restrição. Tá? O incorporador, ele pode, porque ele está dentro do mercado, é livre concorrência, ele não é inscrito, ele não faz intermediação. Agora, as empresas que fazem intermediação também têm que entrar nesse critério. Se eu estou trabalhando no stand de vendas com mais outras empresas também inscritas, que também têm corretores, todos os meus corretores vão ofertar esses brindes, a outra empresa não vai. É uma concorrência entre empresa leal? Não. Então, é vedado. Entendeu? Agora, se todos ofertarem brindes parecidos ou de valores equivalentes e for para cima e vamos vender não sei o quê, é uma questão de se apurar e de se analisar caso a caso. Né? Então, aí depende muito da dinâmica do plantão, do tamanho do plantão, dos corretores envolvidos e das empresas de vendas envolvidas. Então, nós temos que analisar sempre com esses parâmetros. Por quê? Porque o corretor ele tem que agir com zelo, ele tem que agir de forma que traga prestígio à profissão e a toda a categoria. Então, desse ponto de vista, eu tenho uma limitação no princípio da livre concorrência, no que tange aí a oferta de brindes por inscritos, por empresas imobiliárias ou corretores. Por quê? Porque eu devo observar as regras do Código de Ética e Disciplina, que estão previstas aí na Resolução COFES 326/92. Então, brindes e premiações ainda oferecidos a clientes. Nós, então, vamos utilizar o critério para saber se essa oferta de brindes ou premiações por inscritos constitui concorrência desleal aos colegas ou para angariar clientela ou serviços com prejuízo, o critério do homem médio. Tá? A distribuição de prêmios, isso aqui já é bastante importante, a distribuição de prêmios mediante sorteio. Então, se todos os clientes que comprarem, coloquem lá o seu cupom na urna e haverá um sorteio, ou um sorteio, você recebe uma cartela numerada e o sorteio é pela Mega Sena, sei lá, da Caixa Econômica Federal. Então, vocês tomem cuidado com sorteio, porque sorteio tem norma própria e tem que ter autorização do Ministério da Fazenda. Então, para se fazer sorteio, nós temos que observar aqui a Lei 5.768 de 71, tá?
que exige autorização prévia do Ministério da Fazenda para fazer sorteio de brindes, ainda que gratuitamente. Então, é bastante complicado essa parte de sorteio. Evitem sorteios. Tá? Em relação aos brindes, haja com moderação. Faça essa reflexão, que ela é bastante importante, porque os nossos critérios são genéricos. Então, ao fazer essa reflexão, de você se colocar no lugar do outro, de você se colocar no lugar da outra empresa, se você se colocar no lugar do cliente, porque imagina o cliente chega, o colega aqui me dá um preço, o outro também me dá um preço, do mesmo apartamento, só que ele me dá um ar-condicionado, você não me dá nada. Se eu sou cliente, eu vou comprar dele. Por melhor que ele seja o corretor, mesmo que ele me atendeu primeiro, não quero o serviço dele, eu quero o serviço desse, por causa do brinde. Então, isso implica realmente numa concorrência desleal. Tá? E pode vir aí a responder processos por relação a isso. Do ponto de vista civil, tá? Aqui eu falei do administrativo, mas do ponto de vista civil, é ilícito o corretor oferecer? Esquecendo o administrativo, é ilícito? Se ele cumprir a promessa, não é. Mas do ponto de vista administrativo, é. No exemplo dado. Aí o que acontece? Eu tenho que harmonizar o sistema. Né? Então, se eu não quero responder administrativamente, eu não vou fazer a prática. Embora civilmente ela seja permitida, não há proibição, desde que a promessa seja cumprida. Por quê? Porque se ele não cumprir a promessa de me entregar o ar-condicionado porque eu comprei junto com a unidade, eu vou ter o direito de acioná-lo na justiça, porque ele me prometeu e não cumpriu. Tá? Mas, se ele prometeu, nessa situação de que só ele está ofertando, e ele está pagando do bolso dele, ele corre o risco de vir responder por concorrência desleal aos colegas, no processo administrativo, e vir uma sanção no Cresce dele, em razão disso. E como é que isso acontece? Bom, aí acontece somente via denúncias, né? Infelizmente, aí é uma questão que o cliente se mexe. E o cliente normalmente se mexe quando? Quando ele não recebe o brinde. Ou, quem mais pode denunciar, que toma conhecimento disso? O colega que foi prejudicado. Ele também pode denunciar o colega que está ofertando brinde de forma exagerada, de forma imoderada e praticando concorrência desleal. Né? Isso, melhor coisa do mundo. Não tente a pessoa inovar ao extremo. É importante o profissional inovar? Sem dúvida. Mas com cautela, com responsabilidade. De forma que não venha a responder nem civilmente, nem administrativamente, e muito menos penalmente, né, do ponto de vista da responsabilidade criminal. Bom, é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos. Tá? Mais uma vez, foi muito gratificante ministrar essa quarta nobre para vocês. E muito obrigado.